Olá pessoal do nono ano do Romualdo, esta videoaula para vocês sobre o regime militar brasileiro. Esse é o conteúdo que está sendo abordado no PET 5 da semana 2. Então vamos olhar o que tem no PET, o que ele traz, e a partir dele a gente vai fazer alguns direcionamentos. Seguinte, no PET aí vocês vão observar que não tem... no próprio PET não tem conteúdo e também ele não direciona onde vocês podem localizar esse conteúdo. Eu vou deixar aqui nas indicações que vocês vejam os dois vídeos, esse vídeo que eu estou fazendo, mais um outro que está sendo postado aqui do canal Nostalgia, que é muito didático e bem consistente, e a partir deles vocês vão conseguir entender o conteúdo dessa semana. Além disso, vou deixar aqui também para vocês onde vocês podem localizar o conteúdo no livro didático de vocês. Eu quero reforçar isso, eu tenho colocado aqui com frequência onde vocês podem localizar o conteúdo no livro, então utilizem o livro. Então é o seguinte, como o PET não traz o próprio conteúdo, nem faz nenhuma indicação, eu vou explicar para vocês a partir de um mapa mental que também está disponível aqui para vocês. Todo esse material, como de costume, está disponível para vocês acessarem no Google Classroom. Seguinte, regime militar brasileiro. A ditadura militar, ou regime militar, vai ter início em 1964 e vai durar até 1985, quando vai entrar um presidente civil. Antes de entender como que esses 5 presidentes militares governaram, a gente tem que entender, a gente tem que saber quais os motivos, quais as causas de se instalar um golpe de Estado no Brasil, um regime militar. Seguinte, quem era o presidente na época era o João Goulart. O João Goulart tinha sido eleito democraticamente, vice-presidente, mas o Jânio Quadros ele renuncia e quem assumiu com alguns problemas, inclusive, foi o João Goulart. João Goulart ele começou a implementar, ele queria, melhor dizendo, implementar as chamadas reformas de base. Ele queria modificar várias coisas, várias demandas, na verdade, da população brasileira. Faria reforma agrária, reforma educacional, bancária, enfim. Ele tinha como principal proposta a implementação das reformas de base, mas ele não tinha apoio no Congresso Nacional. Ele tinha apoio de setores dos movimentos sociais, setores das camadas populares. Só que essa pauta das reformas de base incomodava muito as elites brasileiras, começou a incomodar a imprensa, começou a incomodar o empresariado brasileiro. Então João Goulart começa cada vez mais a perder apoio e os militares tomam o poder em 1964. Seguinte, o primeiro presidente militar vai ser o Castelo Branco, vai ficar de 1964 até 1967. O Castelo Branco é fundamental para a gente entender as bases de como que se implementou o regime militar brasileiro. Os presidentes militares eles vão governar através dos atos institucionais. Inclusive, o primeiro ato institucional implementado, decretado, permitia que Castelo Branco se tornasse o presidente do país. Os atos institucionais eles são responsáveis pelo aparato jurídico legal de como que se desenvolveu a ditadura militar brasileira. Era, de certa forma, uma roupagem de legalidade, porque, afinal de contas, a Constituição de 1946 ela não estava sendo levada em consideração. Ao contrário, passou-se a levar em consideração os atos institucionais. Então, Castelo Branco fica de 64 a 67, ele faz os primeiros atos institucionais. O primeiro ato institucional dá a legalidade do processo, o segundo, terceiro e quarto vai caçar alguns servidores públicos, vai instituir o bipartidarismo, vai acabar com os partidos políticos e instituir o bipartidarismo. Passou-se a existência de somente 2 partidos, o MDB e a Arena.
Castelo Branco sai em 1967 e o próximo presidente militar vai ser o Costa e Silva. Costa e Silva, que inclusive tinha ele fazia parte da chamada linha dura do exército, ele começa a implementar políticas mais autoritárias. E o pior ou mais conhecido, né, ato institucional do regime militar vai ser o ato institucional número 5. É ele que vai dar um caráter muito mais autoritário para o regime militar brasileiro. Então, Costa e Silva fica de 67 a 1969. Ele é responsável pelo ato institucional número 5, que vai perseguir, prender, matar, vai ter início, né, um aprofundamento do autoritarismo brasileiro a partir de 1968, quando o Costa e Silva institui o ato institucional número 5. Após o Costa e Silva, né, ele acaba tendo problema de saúde, um derrame. Quem vai assumir a presidência vai ser o Médici, que vai ficar de 1969 até 1974. Durante esse período, a repressão, né, os chamados anos de chumbo, né, ele tem continuidade. A repressão aos movimentos populares, aos movimentos estudantis, aos movimentos religiosos, enfim, a todos os movimentos de oposição, eles continuam de maneira muito autoritária. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente nesse período do Médici que a gente teve o chamado milagre econômico. Foi um período da história brasileira onde o PIB, né, Produto Interno Bruto, teve crescimento acima de 10%, ou seja, o desenvolvimento econômico estava ocorrendo. Vamos lembrar que desenvolvimento econômico não significa qualidade de vida para a população. Todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento que ocorreu ao longo do milagre econômico brasileiro não significou qualidade de vida para a população, porque os salários eram baixos, né? Não existia nenhum tipo de movimentação sindical nesse período. Os sindicatos vão começar a retomar no final da década de 70, né? Início da década de 80. O Médici, então, ele é o presidente que, ao mesmo tempo, está reprimindo de maneira muito significativa os movimentos de oposição à ditadura, mas, ao mesmo tempo, ele é o presidente, né, que tem um desenvolvimento, né, que atingiu um desenvolvimento, um crescimento econômico bastante significativo. Em função disso, inclusive, ele teve uma popularidade bastante significativa para o período. Nesse período também ele vai se utilizar muito da propaganda. O Brasil é tricampeão do mundo em 1970 e o governo Médici, né, se utiliza dessa vitória para tentar ganhar algum ganho político em cima da vitória da seleção brasileira em 1970. De 1969, né, a 1974 fica o Médici, mas a partir de 73 esse milagre econômico ele começa a dar sinais de que não iria se manter em função da crise do petróleo. A crise do petróleo atinge de maneira geral a economia mundial e o Brasil, né, tem interrompido esse ciclo de crescimento bastante significativo. O próximo presidente militar vai ser o Ernesto Geisel. Ele vai ficar de 1974 até 1979 e é a partir daí que tem início a abertura política, né? Os militares começam a dar sinais de que eles sairiam do poder, mas eles não sairiam do poder de qualquer maneira, né, de maneira rápida e abrupta. A saída deles seria, né, e foi lenta, gradual e segura. Isto eles não sairiam de maneira automática. Haveria um processo a ser seguido para que eles saíssem do poder. Nesse momento, né, do Geisel, ainda, né, nós temos a crise econômica, a inflação está alta, o poder de compra do trabalhador está baixo, né, porque o aumento do salário mínimo, né, ele não era real, ele era sempre abaixo da inflação, o que causava baixa, né, no poder de compra da população. Desculpa, mas com relação ao Geisel, o que se destaca no seu governo é o início
da abertura política. Ele faz o chamado Pacote de Abril, que é um conjunto de políticas econômicas, né, para o país, e além disso ele acaba com o ato institucional número 5, né, que foi o mais perverso, o mais autoritário do regime militar brasileiro. Ele sai em 1979 e quem vai entrar vai ser o último presidente militar, o João Figueiredo. Figueiredo fica de 1979 até 1985. Ele dá continuidade ao processo de abertura política do país, né, ao fim do regime militar brasileiro, assinando, né, a Lei da Anistia. Essa Lei da Anistia ela permitia, né, que pessoas que tinham sido estavam exiladas, né, que estavam sendo perseguidas pelo regime militar e que foram para fora do país, permitiu que elas retornassem ao país. Além disso, com o Figueiredo também a gente tem o retorno dos partidos políticos, né? Não mais o bipartidarismo, né? A gente começa com o Figueiredo o multi ou pluripartidarismo. Os novos partidos políticos, né, retomaram para a cena pública brasileira. Ao mesmo tempo, né, em que o regime militar com o Geisel e com o Figueiredo, né, dava sinais de que iria acabar, uma parte do exército, uma parte do grupo da chamada linha dura do exército não concordava com isso. Queria, né, pretendia que o regime militar permanecesse por mais tempo. Esse grupo, em função de ter esse pensamento, começou a cometer algumas ações para desestabilizar o governo, para que essa desestabilização fosse uma justificativa da manutenção do regime militar brasileiro. Ocorreu o chamado atentado do Rio Centro. Militares tentaram fazer uma explosão, né, um atentado terrorista num show, e eles queriam que esse atentado fosse associado à esquerda. E aí, em função disso, teria, né, na perspectiva da linha dura, a necessidade de manutenção do regime militar brasileiro. Só que esse atentado ele acabou dando errado, os próprios militares envolvidos, né, morreram no conflito, né, a bomba não explodiu na multidão, né, não explodiu nas pessoas, né, explodiu no próprio carro. Enfim, com o governo Figueiredo também começa efetivamente o fim do regime militar brasileiro. Inclusive a chamada emenda Dante de Oliveira, né, que foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Dante de Oliveira, que pretendia que a população votasse diretamente para o cargo de presidente. Ocorreram muitas manifestações a favor dessa reforma, mas essa reforma ela acabou não passando. Em 1985, né, quem foi eleito, né, quem foi indicado para ser presidente de maneira indireta foi o Tancredo Neves. Tancredo Neves, então, né, seria o presidente civil a colocar, né, o fim no regime militar brasileiro. Mas acabou que ele morreu e quem assumiu foi o seu vice, o José Sarney, né, que também era civil. E aí é outro governo, outro contexto histórico. Seguinte, esse vídeo foi de maneira muito rápida, só para vocês localizarem um pouco melhor, né, cada um dos presidentes. Vocês têm que ver esse vídeo e também ver o vídeo do canal Nostalgia que está posto aqui, para vocês entenderem de maneira um pouco mais aprofundada esse conteúdo. Além disso, tem aqui também onde vocês podem localizar no livro didático esse conteúdo. É só isso, até mais, vejam o vídeo do canal Nostalgia, consultem o livro para que vocês consigam fazer as atividades tranquilamente. Abraços e até mais.